A nevoa da manhã agarrava-se ao porto de Valon como um segredo esperando para ser revelado. A comandante Sabrina Hartley ajustou o leme de sua embarcação de 26 pés, Sea Whisper, enquanto se aproximava do Pier 4 na escuridão antes do amanhecer. A embarcação não exibia marcações militares, apenas seu nome pintado em letras pálidas na popa. Isso era intencional. Aos 42 anos, Sabrina passara os últimos 15 subindo na hierarquia do comando de sistemas navais, conquistando sua posição como oficial de sistemas de mais alta patente da frota por pura competência e uma habilidade quase sobrenatural de manter a calma sob pressão. A missão daquele dia era crítica: testar em campo o novo sistema de navegação autônoma, naves em condições reais de porto, longe da supervisão burocrática que frequentemente corrompia os dados. Ela havia protocolado sua autorização às 040, embutindo-a nos registros do sistema, onde apenas quem soubesse procurar saberia encontrar. O teste exigia discrição absoluta. Muitos testes anteriores haviam sido comprometidos por superiores em busca de fotos para a imprensa e políticos famintos por manchetes. Enquanto o Sea Whisper deslizava em direção ao pier restrito, Sabrina reduziu o acelerador e deixou a inércia conduzir o barco até a posição. Seus movimentos eram precisos, quase ritualísticos, amarrando a proa com mãos rápidas e confiantes, ajustando os defensores, verificando o painel de navegação uma última vez. O sistema havia funcionado perfeitamente, seu brilho azul suave indicando coleta de dados bem-sucedida. Ela ficou na borda do pier, respirando o ar salgado e observando a primeira lâmina de luz solar perfurar o horizonte. Tudo seguia conforme o planejado. O porto permanecia quieto, intocado, exatamente como ela havia pretendido. Mas ao se virar de volta para sua embarcação, o som de botas ecoou sobre as tábuas de madeira. Duas silhuetas surgiram da guarita de patrulha, suas figuras recortadas contra a luz da manhã. Algo em seu andar indicava que aquilo não era uma checagem de rotina. O oficial Derek Renee avistou a pequena embarcação assim que saiu, seu café ainda fumegando no ar frio. Ao lado dele, o oficial Marcus Tager terminava de abotoar a jaqueta de patrulha, já alcançando suas luvas. "Alguém está perdido", murmurou Tager, olhando o barco discreto com desprezo evidente. Pequeno demais, silencioso demais. Sem sinal de transponder adequado também. Eles se aproximaram com a confiança casual de homens que já haviam feito aquilo centenas de vezes. Nenhum dos dois se preocupou em verificar os registros ou confirmar autorizações de atracação. Em suas mentes, o Pier 4 era território deles, e aquela mulher, fosse quem fosse, não pertencia àquele lugar. O primeiro sinal de alerta deveria ter sido sua compostura. A maioria dos invasores gaguejava, dava desculpas ou tentava fugir. Aquela mulher simplesmente se virou para enfrentá-los, a expressão calma e impassível, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. "Primeiro contato, senhora. Esta é uma área restrita", anunciou René, sua voz carregando a autoridade ensaiada de quem está acostumado a obter obediência imediata. "Você não pode atracar aqui sem autorização apropriada. Identificação, por favor." Sabrina estudou os dois por um momento, analisando sua linguagem corporal, suas posições, a maneira como a mão de Tager já descansava perto do cinto. Ela havia comandado homens em zonas de guerra que demonstravam mais autocontrole do que aqueles dois exibiam em seu próprio porto. "Minha autorização está embutida no registro do sistema", respondeu ela calmamente, cada palavra deliberada e precisa, registrada às 04 priselos. Tager bufou, trocando um olhar cúmplice com o parceiro. "Registro de sistema, senhora? Isso aqui não é cais de aluguel de notebook. O Pier 4 é militar e restrito. Você está invadindo." René deu um passo à frente, seu tom endurecendo. "Qual é seu nome? E não me faça repetir." Sem movimentos bruscos ou tensão visível, Sabrina alcançou a bolsa de couro próxima ao leme. No instante em que sua mão se moveu, os dedos de René foram direto para sua arma. "Não se mova", ele gritou. Ela parou, então lentamente ergueu a bolsa pela alça e a abriu.
Dentro estava sua carteira de identificação oficial, impecável e regulamentar. Ela a estendeu a René com a mesma precisão calma com que entregaria um café a um colega. René mal olhou o documento antes de jogá-lo no convés com desprezo teatral. "Isso é falso", declarou. "Você está dizendo que é comandante do quê? Navios? Nesse pedaço de lixo?" A identificação jazia virada para cima na fibra de vidro, a luz da manhã refletindo o selo oficial. Qualquer um que olhasse com atenção veria os recursos de segurança, a formatação correta, a foto idêntica à mulher diante deles. Mas René e Taggart não estavam olhando. Eles já haviam decidido o que queriam ver. "Para trás, mãos nas costas", ordenou René. Quando Sabrina não obedeceu imediatamente, ele gritou: "Agora!" O som assustou uma gaivota próxima, cujo grito ecoou pela água ainda parada. Sabrina obedeceu sem protestar. Deu um passo para trás, virou-se e colocou os pulsos atrás das costas, a expressão inalterada. Não falou, não discutiu, não ameaçou com consequências. Apenas permaneceu imóvel e esperou. Os lacres de plástico se apertaram com força. Força demais. Taggart subiu a bordo do Sea Whisper como se estivesse entrando em sua própria garagem, pronto para catalogar seus espólios. "Vamos ver o que a nossa comandante está escondendo", murmurou, começando a destruição sistemática de tudo que ela havia trabalhado para proteger. Naquele momento, enquanto Sabrina ajoelhava no pier, com o rosto pressionado contra a fibra de vidro, o verdadeiro teste começava. Não do sistema de navegação, mas de algo muito mais fundamental. Como o poder se comporta quando acredita que ninguém está olhando. A humilhação começou a atrair olhares. 3 homens em pranchas de stand-up paddle se aproximaram da extremidade do pier, curiosos com o tumulto. Uma mulher próxima ao posto de abastecimento ergueu o celular e começou a filmar. Alguém com uma jaqueta de serviço parou ao lado de uma amarra. Não interferiu, mas também não foi embora. Taggart trabalhava metodicamente nos compartimentos do Sea Whisper, puxando cobertores de emergência, kits de ferramentas, um bote salva-vidas comprimido e jogando cada item no pier com desdém teatral. A organização meticulosa que Sabrina mantinha foi destruída em minutos, seu equipamento espalhado como destroços de uma tempestade. "Está bem calada", observou René, agachando-se ao lado dela no pier, pressionando sua mão contra o ombro dela, forçando o queixo contra a superfície. "Cadê toda aquela autoridade da marinha? Nenhuma ameaça? Nenhum namorado vindo te salvar?" A respiração de Sabrina permanecia constante. Entra e sai, controlada. As abraçadeiras plásticas cortavam sua pele, mas ela não se mexia. Seus joelhos ardiam contra o convés, seus ombros doíam, mas sua postura não cedia. Ela encarava o reflexo do poste do pier na água calma, esperando. Então Taggart encontrou o console embutido do navio. "Mas que diabos é isso?" ele exigiu, arrancando o painel. Cabos se romperam quando ele examinou a tela ainda ativa. O sistema piscou uma vez, exibindo semanas de dados cuidadosamente coletados antes que sua bota descesse com força. A tela quebrou com um estalo surdo. Meses de trabalho de desenvolvimento, dados irrecuperáveis destruídos num instante. Sabrina não se moveu. "Esse é seu centro de comando?" René assobiou, impressionado com a dedicação do parceiro. "Bonitinho. Acha mesmo que pode testar tecnologia classificada no nosso pier?" Ainda assim, ela não disse uma palavra. Os celulares da multidão capturavam tudo. A brutalidade casual, a destruição sistemática, sua imobilidade absoluta diante de tudo. Taggart vasculhou o compartimento seco seguinte, encontrando um estojo selado com os backups de dados. Sem hesitar, jogou-o no porto. Afundou imediatamente. "Ups!" disse com um sorriso. René pegou a bolsa dela, a mesma onde estava sua identificação. Girou-a pela alça, testando o peso, e a lançou na água, onde desapareceu com um respingo. "Sabe", disse René, agachando-se ao lado dela novamente. "Já tivemos todo tipo de gente por aqui. Homens com patente, moleques com identidade falsa, mas nunca uma que apareceu achando que era dona do lugar. Você deve ser um tipo especial de maluca."
O vento levantou a borda da jaqueta dela e a deixou cair novamente. Ao redor, a multidão assistia em silêncio. Ninguém interveio. Ninguém disse pare. As filmagens capturaram tudo. Mas o que as câmeras não podiam registrar era a qualidade do silêncio de Sabrina. Não era o silêncio do medo ou da derrota. Era a quietude de alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo e exatamente por que estava permitindo que acontecesse. Porque em breve, muito em breve, eles entenderiam o que haviam feito. O chamado por reforços. Estamos chamando reforço, anunciou Tager puxando o rádio. Fazer uma varredura secundária. Talvez tirá-la desse traste antes que ela quebre outra regra. René assentiu, satisfeito. Ela vai ficar aqui até eles chegarem. Assim pensa melhor sobre quem ela realmente é. Enquanto aguardavam, mais espectadores se juntavam. A mulher com o celular começou a transmitir ao vivo. Seus seguidores faziam perguntas em tempo real sobre o que estavam testemunhando. Um trabalhador da manutenção pausou suas rondas para assistir. Até mesmo parte da equipe da Marina havia saído dos escritórios, atraídos pela cena em comum. Mas ninguém interveio. Os uniformes dos oficiais, seu comportamento confiante, o aspecto oficial da prisão, tudo parecia legítimo à distância. Apenas mais uma ação rotineira de aplicação da lei no pier restrito. Sabrina permaneceu exatamente como a haviam deixado, ajoelhada com o rosto voltado para Iwa, pulsos amarrados nas costas. Para um observador casual, ela poderia parecer derrotada. Mas havia algo em sua postura, uma prontidão, uma energia contida, que sugeria que ela apenas aguardava o momento certo. O rádio chiou. Unidade 47, reforço solicitado no Pier 4. Possível violação de segurança, sujeito feminino, não cumprimento dos protocolos de detenção. Recebido, veio a resposta. Marine 81 a caminho. ETA, 4 minutos. René e Tager trocaram olhares de satisfação. Era sempre assim que terminava. Força esmagadora, obediência absoluta, autoridade inquestionada. Já haviam repetido esse roteiro dezenas de vezes com diversos invasores e encrenqueiros. O script nunca mudava. Mas à medida que o som dos motores das embarcações se aproximava do outro lado do porto, algo mudou no ar. A qualidade da luz da manhã parecia diferente, mais nítida, de alguma forma. A multidão aumentara, mais atenta. Celulares gravavam de vários ângulos agora. A água se abriu suavemente à frente da Marine 81, enquanto o barco patrulha avançava em direção ao Pier 4. Sirenes desligadas, mas motores rugindo baixo. 2 homens em armaduras táticas seguravam os corrimãos da proa, olhos fixos na pequena embarcação atracada. O chamado havia chegado como possível violação. Operadora feminina desconhecida, resistência à detenção. O protocolo exigia escalonamento. Em segundos, a unidade de patrulha atracou. Cordas voaram, botas bateram forte na madeira. Armas foram sacadas antes que perguntas fossem feitas. Mãos onde possamos ver, gritou o oficial à frente. Afastem-se da embarcação. Senhor, ela já está contida, explicou rapidamente um dos oficiais originais. Aprendemos quando se recusou a cooperar. O líder da equipe de reforço não abaixou a arma. Seus olhos varreram a cena. A mulher ajoelhada, o equipamento espalhado, a multidão de celulares gravando. Aquele era o momento em que tudo mudaria. Quando suposições desmoronariam e a realidade se imporia com clareza devastadora. A revelação. Qual é o seu nome? Exigiu o oficial líder, sua voz cortando o ar da manhã como um tiro de advertência. A resposta de Sabrina foi baixa, quase inaudível diante do caos ao redor. Mas em seu silêncio, cada palavra carregava o peso da autoridade absoluta. Sou Sabrina Hartley, disse ela, a voz firme, sem um traço de raiva, comandante do Comando de Sistemas Navais. Houve uma pausa longa o suficiente para que o vento cortasse o pier. Um dos oficiais mais jovens da equipe de reforço franziu os olhos e olhou para o crachá descartado, semi-escondido na sombra próxima ao barco. Pegou-o. Seu rosto empalideceu ao ler. Olhou para o comandante. Nenhuma palavra foi dita,
Apenas um aceno silencioso, e tudo mudou. O ar pareceu deslocar-se. Armas abaixadas, olhos arregalados. O oficial líder enrijeceu, piscou forte e, com visível tensão nos ombros, ergueu a mão direita e prestou uma continência formal. Suspiros percorreram a multidão. A mulher perto do posto de combustível abaixou ligeiramente o celular, percebendo o que acabara de filmar. Alguém sussurrou. Ele disse comandante? Outra voz acrescentou. Santo Deus! Ela é da Marinha. Um dos oficiais da equipe de reforço se aproximou de Sabrina, cortando cuidadosamente os lacres com sua lâmina. Ela não se moveu quando seus braços caíram ao lado do corpo. As marcas vermelhas em seus pulsos contavam uma história própria, mas ela não disse nada sobre elas. Em vez disso, levantou-se lentamente, limpando os detritos do casaco. Seus olhos não se voltaram à multidão, nem aos oficiais ao seu redor. Ela olhava fixamente em direção ao porto, silenciosa e composta. O homem que havia prestado continência pigarreou. Senhora, eu... Mas as palavras falharam. Ela ergueu a mão, não para silenciá-lo, mas para dispensar qualquer explicação. Não havia confronto no gesto, nem exigência de desculpas. Apenas o reconhecimento de que erros haviam sido cometidos e que agora seriam corrigidos. Os oficiais que a haviam detido permaneceram congelados, observando a cena se desenrolar. A boca de René se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Tager deu um passo para trás, como se a mudança na pressão do ar tivesse desprendido algo dentro dele. Sabrina se dirigiu ao leme da embarcação, lançou um último olhar ao console do navio destruído e então se virou para a equipe de patrulha. Isolem o perímetro, disse ela, sem levantar a voz, mas com clareza. Façam upload dos registros da embarcação antes que sejam corrompidos. E como mágica, eles se moveram sem hesitação, sem questionar. A mesma autoridade que havia sido ignorada minutos antes, agora comandava a obediência imediata. A multidão que antes havia rido, que havia registrado sua humilhação, agora se abriu em silêncio atônito. Sabrina não pediu reconhecimento, nem ofereceu discursos. Ela simplesmente permaneceu ali, à vista de todos. Sua presença agora era inegável. Não houve escalada, nem força, apenas um nome, e esse nome mudara tudo. Viralizando. O primeiro vídeo chegou às redes sociais antes do anoitecer. 36 segundos de filmagem granulada e contínua mostrando uma mulher ajoelhada no pier, algemada em silêncio, enquanto dois oficiais reviravam sua embarcação e jogavam seus pertences na água, sem contexto, sem comentários, apenas sua contenção diante da brutalidade casual. O vídeo se tornou viral em poucas horas. Milhares de comentários surgiram, a maioria expressando indignação diante do que parecia ser má conduta policial evidente. Mas a história estava incompleta, deixando o público com mais perguntas do que respostas. 12 horas depois, um segundo vídeo surgiu, desta vez com som. Mostrava a mesma mulher em pé, com uma compostura impenetrável, enquanto uma unidade da patrulha marítima prestava continência. Ouve-se uma voz confirmando seu nome e título. Comandante Sabrina Hartley, do Comando de Sistemas Navais. A resposta foi imediata e explosiva. Apresentadores de notícias reproduziram o momento em loop, analisando quadro a quadro. Comentaristas perguntavam por que nenhum espectador havia intervindo. Analistas de mídia social rastreavam a propagação do vídeo entre plataformas enquanto Comandante Hartley se tornava tendência global. Em 24 horas, todos os principais meios de comunicação já haviam abordado a história. Mas por trás do barulho viral, algo mais silencioso e significativo começava. A senadora Claire Brady, uma das líderes do Comitê de Verbas Navais, apareceu diante de uma fileira de microfones com um blazer azul marinho e convocou uma investigação formal. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar o que isso revela sobre nossas instituições, disse ela, segurando uma foto de Sabrina tirada durante um simpósio de sistemas 2 anos antes. Nós falhamos com ela. Não podemos falhar de novo. O Escritório de Integridade Naval, ONI, recebeu a ordem antes do meio-dia. Às 14 horas, a capitã Maria Kessler foi designada para a investigação.
Conhecida por sua precisão e intolerância absoluta à corrupção interna, ela chegou à sede do ONI com uma maleta lacrada e um relatório em branco intitulado Revisão Classificada, Incidente de Valon. Mas a verdadeira história estava apenas começando. À medida que Kessler começou a puxar registros e requisitar entrevistas, um padrão começou a emergir. Um padrão que sugeria que o tratamento dispensado a Sabrina não fora um caso isolado, mas parte de algo muito maior e mais sistemático. A investigação revelaria não apenas má conduta individual, mas podridão institucional que havia sido permitida crescer por anos. E no centro de tudo, havia uma mulher que permaneceu em silêncio durante sua própria humilhação, sabendo que, às vezes, a resposta mais poderosa é deixar que os outros revelem-se por completo. O sistema exposto. Kessler trabalhou sozinha nas primeiras 48 horas, solicitando registros de prisão não redigidos, entradas de PIR, rastreamentos de acesso ao sistema e queixas de serviço dos últimos 2 anos em Valon Harbor. Ela recebeu tudo o que pediu. E mais. Nos arquivos digitais estavam dezenas de reclamações feitas por oficiais juniores e civis, todas apontando para violações de procedimento, abuso de força e desprezo por identificações válidas. Cada uma das reclamações havia sido arquivada sob as mesmas assinaturas, revisadas, consideradas não escalonáveis, risco mínimo. Um nome aparecia repetidamente na cadeia de comando: Comandante Elise Rowan. No início, os e-mails pareciam rotineiros, breves, codificados, frases burocráticas criadas para evitar escrutínio. Recomenda-se arquivamento. Escalonamento insuficiente. Nenhuma revisão adicional necessária. Mas o padrão era inconfundível. Qualquer reclamação envolvendo uma detenta do sexo feminino, especialmente aquelas em que credenciais foram apresentadas, era filtrada diretamente para a mesa de Rowan. De lá desapareciam. Kessler não falava com a imprensa nem emitia resultados preliminares, mas silenciosamente começou a entrar em contato com oficiais que haviam deixado seus cargos sem explicação. Alguns responderam em horas, outros levaram dias. Alguns haviam se mudado de estado. Todos contavam histórias semelhantes. Testemunharam má conduta, denunciaram e foram isolados ou forçados a sair. Agora queriam voltar. Os vazamentos começaram 3 dias após Kessler abrir a investigação. Memorandos internos, relatórios de prisão redigidos, resumos da cadeia de comando com blocos inteiros de textos censurados, capturas de tela de pedidos de transferência negados. O tom da conversa pública mudou. Já não se tratava apenas de uma mulher em um pier. Tratava-se de um sistema que havia silenciado dezenas como ela e contava com o fato de que ninguém notaria. Quando confrontada com as evidências, as defesas cuidadosamente construídas de Rowan começaram a desmoronar. O estopim foi um e-mail datado de 7 meses antes, endereçado a um oficial de aplicação da lei subordinado. Se ela resistir, prenda-a. Se não resistir, prenda-a mesmo assim. Silencie-a dessa forma. A coletiva de imprensa que se seguiu foi breve. O ONI confirmou falhas processuais significativas e possível supressão sistêmica de responsabilidade em certos ramos de fiscalização costeira. Nenhum nome foi divulgado, mas a mensagem foi clara. Investigações estavam em andamento. Mudanças de pessoal iminentes. A senadora Brady fez uma segunda declaração. O que aconteceu em Valon não diz respeito apenas à má conduta de um oficial. Trata-se do que permitimos que se enraizasse como hábito. Devemos à comandante Hartley mais do que um pedido de desculpas. Devemos a ela mudanças. Sabrina não fez nenhum comentário público. Foi contatada, informada, convidada a falar. Recusou todos os pedidos. A única foto pública dela desde o incidente mostrava-a caminhando sozinha por um pier nas dependências navais de Rockshore. O vento nos cabelos, olhos voltados para frente. Mas o sistema já não estava imóvel, e tampouco ela. O teste final. A ligação veio no auge da tempestade midiática. Um tribunal federal, a 10 milhas do interior, havia sido invadido. 2 guardas estavam feridos, reféns confirmados.
um suspeito armado com demandas desconhecidas. Em minutos, o porto entrou em lockdown, enquanto todas as unidades táticas disponíveis corriam para responder. Os oficiais que haviam detido Sabrina foram afastados, aguardando investigação, de pé inutilmente atrás do galpão de abastecimento, enquanto seus colegas corriam para enfrentar a verdadeira crise. Mas enquanto o caos se desenrolava ao redor da resposta de emergência, Sabrina avançava com propósito silencioso em direção à van de comando. Lá dentro reinava a confusão, mapas espalhados, operadores discutindo sobre frequências de comunicação, telas alternando entre imagens externas do tribunal e visões térmicas borradas. Alguém gritava sobre roteamento de cobertura de drones. Sabrina não disse nada ao entrar, pegou um colete tático do suporte de equipamentos e o vestiu como se fosse hábito. Ninguém a impediu. Ninguém questionou sua presença. Ela se sentou ao console de comunicações como se aquele fosse o seu lugar. O operador principal estava no meio de uma ligação com o líder da equipe SWAT quando ela estendeu a mão e pressionou o botão de mudo. Ele está blefando, disse calmamente. Veja os passos dele. Intervalos de 12 segundos. Ele está lendo de uma lista escrita de exigências. O operador piscou, ainda ofegante de tanto gritar. Quem é você? Rode reconhecimento facial contra registros de pessoal de defesa, continuou ela com serenidade. Ele é ex-transporte. Olhe o pulso dele. Marcas de remoção de algemas protocolares. Comece com dispensas desonrosas. Teclas começaram a ser pressionadas. O feed mudou. Uma correspondência apareceu na tela. Ex-contratado militar, em liberdade condicional, instabilidade conhecida. Sabrina inclinou-se para o microfone e começou a falar. Jackson Miller, você está cercado. Ninguém se feriu até agora. Ainda é sua escolha. Seu tom não vacilou. Deixe-os ir. Você sabe como isso termina. Só depende de você como vai soar. A sala ficou em silêncio. O instrutor próximo à porta congelou no meio de colocar o colete. 2 oficiais seniores interromperam suas falas pela metade. 2 passos à esquerda. Isso. Abaixe a arma devagar. O vídeo mostrou os ombros do atirador se movendo. Um passo, depois outro. A arma caiu no chão. Entrem agora, ela ordenou. Segundos depois, a equipe SWAT entrou. Sem tiros. Sem sangue. Os reféns saíram com as mãos erguidas. O suspeito ajoelhou-se. Estava encerrado em menos de 4 minutos. Dentro da van, ninguém falou. Sabrina tirou o headset, colocou-o suavemente sobre o console, depois se levantou e ajustou o casaco. O sangue do incidente no pier já havia secado há muito, mas ainda era visível contra a tela pálida que ela operara sem hesitação. Ela saiu para um vento mais calmo. A notícia se espalhou rapidamente. Operadores de unidades próximas se viraram para vê-la sair. Um saudou antes de perceber o que estava fazendo. Outro o imitou. Por trás do galpão de combustível, René e Tager observavam em silêncio. Nada de zombarias agora, nem sorrisos. Apenas o reconhecimento tardio do que haviam tentado destruir e que nem sequer conseguiram dobrar. Sabrina continuou andando, passando pela borda do pier onde sua bolsa fora lançada. E nunca recuperada. Ela não a procurou. Não precisava. Em menos de 1 hora, ela havia passado de prisioneira a comandante. Mas ela não havia mudado. Apenas revelara o que sempre estivera lá. Ela fizera exatamente o que viera fazer. Testar sistemas, avaliar desempenho, medir resposta sob pressão. Desta vez não foram software sendo testado. Foram pessoas. E elas falharam. Até que ela assumiu o controle. 3 meses depois. O sol estava alto, mas dourado e suave, deslizando sobre a água em longas faixas, enquanto o Sea Whisper flutuava além da costa. Sabrina sentava-se perto da popa, enrolando corda com ritmo tranquilo, o casaco fora do corpo e as mangas arregaçadas. As linhas tênues em seus pulsos haviam desbotado, mas nunca desapareceram completamente. Lembranças que ela já não se importava em carregar. Sua sobrinha de 8 anos estava sentada no banco de bombordo com uma pequena vara de pescar, os pés balançando acima da superfície. Sua irmã cantarolava uma melodia suave na proa. Familiar demais para nomear,
mas perfeita para o momento. Quando o peixe puxou a linha, a menina arfou de alegria. Sabrina moveu-se lentamente até ela, ajoelhando-se com facilidade, guiando as mãos da garota com as suas. Deixe puxar, depois vá cedendo devagar, disse suavemente. Juntas, puxaram o peixe, pequeno, prateado, belo sob a luz do sol. A sobrinha gritou de felicidade enquanto Sabrina cuidadosamente retirava o anzol, segurava o peixe firme por um último instante, depois o devolvia ao mar. Por que você gosta tanto de estar no barco? Perguntou de repente a menina, curiosa e inocente. Sabrina não respondeu de imediato. Olhou ao redor, para a água, a luz, o silêncio que podiam compartilhar. Porque é honesto, disse finalmente. Não se importa com quem você é, apenas com como você se move. A garota assentiu, sem compreender totalmente, mas contente. Permaneceram no mar até o sol tocar o horizonte. Sabrina ajustou as cordas uma última vez, virou o barco lentamente para casa e deixou o Sea Whisper deslizar na corrente. O zumbido da água preenchia o espaço entre as palavras. Ela não precisava de aplausos, não queria manchetes. Já havia vencido, não por se levantar mais alto, mas por nunca ter se ajoelhado quando mais importava. Num mundo rápido para falar e lento para ouvir, seu silêncio havia se tornado a verdade mais alta na sala. E às vezes, é exatamente assim que se parece a vitória. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal. De onde você está assistindo? Deixe um comentário aqui embaixo. Adoramos ouvir nossos incríveis espectadores de todas as partes do mundo.